Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos para deixar você por dentro do calendário da temporada 2026. Porque, Fred, a gente está falando de um ano atípico dentro do futebol brasileiro, que já havia, de certa forma, habituado a um tipo, a um ritmo de calendário, a uma projeção de onde você pode buscar reforços. E agora a gente está falando de uma temporada onde a Série A já começa ali no finzinho de janeiro. Então tem muita coisa que a gente precisa atualizar, inclusive a nossa audiência, que certamente também, assim como nós, estava acostumada aí a um formato que já estava mais inserido dentro das nossas rotinas, né, Fred? Celso, eu diria que esse programa ele é necessário. Uhum. Diria até que é surpreendentemente necessário, porque a gente está gravando esse vídeo na reta final de dezembro. E ainda me impressiona como as pessoas não viraram a chave. E quando eu estou falando as pessoas, eu não estou falando o consumidor mais ávido do futebol. Porque é claro que o consumidor mais distante, esse nem se tocou ainda da ordem dos fatores para 2026. O mais ávido já deveria ter uma conscientização maior do que vem, mas o que me chama a atenção é que se você pegar trechos de entrevistas de um treinador, de um time que está em pré-temporada, de gente que está sendo contratada agora, o ritmo parece que ainda Se adequou. não encaixou na realidade de 2026. Seja por um início de estaduais completamente frenético, seja por essa Série A já batendo na porta, que é a grande mudança, tá? E que vai afetar diretamente os clubes que vão disputar a Série A. A gente até debateu muito isso dentro do programa do Raio X que a gente fazia da Série B. Sobretudo para os 4 que subiram. Uhum. Esses aí vão ter um desafio que nenhum outro clube teve na história, Celso, que é Sem falar. justamente você ter Pouquíssimo tempo um para se mês ajustar, para para estar mudar o começando elenco. a treinar. E detalhe, viu? Se você for ver o que está acontecendo, repito, não há aceleração. E detalhe, a gente tá falando também de uma temporada que é atravessada por Copa do Mundo, né, maestro? Isso também acaba fazendo toda a diferença, né? Vai ter a paralisação que, com o calendário tá tão apertado, Celso, que ela vai paralisar algumas competições. Assim, a gente vai ver mais pra frente, parte do calendário vai continuar. Inclusive até um problema, porque os jogos da Copa do Mundo, eles têm o dia todo de grade, e aí porque se fosse uma Copa da Ásia, que os jogos são de madrugada, ou uma Copa que os jogos são todos à noite, mas uma Copa que tem inúmeros horários, são várias faixas horárias que foram definidas pela FIFA, vai ser uma concorrência meio cruel, tá? Pra qualquer outra competição. E a gente já viu outras vezes, um caso clássico é a Copa do Nordeste 2018. E ainda assim, não chocava tanto assim o horário, mas mesmo assim ela ficava meio à parte Perfeito, do que estava acontecendo. perfeito. Então, Fred, vamos começar a ver, tá, na tela, como é que vai ficar distribuído esse calendário, esse novo calendário do futebol brasileiro. Celso, a gente vai fazer aqui um acompanhamento de absolutamente todas as competições, tá? Que envolvam clubes brasileiros. Tudo separado por cor e de forma muito didática, porque, como eu falei na abertura, realmente eu acho que virou uma necessidade a gente ajudar todo mundo a entender o passo a passo da temporada 2026, tá? O primeiro ato é a abertura da janela, tá? No Sim. dia 5 de janeiro, ok, tempo suficiente para quem está contratando agora fazer a regularização dos jogadores e estrear no final de semana, que é quando a gente tem a primeira data oficial dos estaduais no Brasil. Por que aqui a gente marcou um E0 no dia 6 de janeiro? Cássio lembrou bem. O Campeonato Cearense, por exemplo, já está utilizando uma data anterior à data programada pela CBF, tá? Num acordo que foi feito dentro do futebol cearense, os dois clubes que integravam a Série A do futebol brasileiro e por isso terminaram jogando o calendário de 2025 muito mais tarde, já em dezembro, esses dois clubes só estreiam na Data oficial para o tá? início dos Pro estaduais. início dos estaduais. Mas a tarefa de casa do Cearense, Cássio, para que a tabela saísse, porque esse ano as federações tiveram essa tarefa de casa, de se adequar a 11 datas. O Cearense
puxou, né, Cássio? Mas Uma pré-estreia e aí. também tem outra característica, como são 2 grupos de 5, então tem uma folga por rodada. Então, no caso, a cada rodada 2 times folgam. Então, tinha como fazer com Ceará e Fortaleza folgando na primeira rodada. Para dar um exemplo, na segunda rodada já vai ser Horizonte e Iguatu. Enfim, não é que Ceará e Fortaleza tiveram seus jogos adiados, não. É que a rodada só tem 4 jogos. Então, assim, era até mais simples de Já foi pensado já foi até. pensado. A gente achou, quando a gente até fez o lançamento desse campeonato cearense, há uns 2 meses, a gente fez um vídeo, a gente até achou que já foi meio que tudo encaixado. A própria ideia dos grupos de 5 já surgiu Para com ter esse essa encaixe. folga, para poder ter essa tá? primeira data antecipada. Exatamente. Antes, para explicar porque é que 2 times folgam, é porque antes os grupos se enfrentavam. Aí nessa agora os jogos são dentro dos grupos. Então, com cada grupo tem 5, um time fica folgando. E aquele zero ali, a gente colocou, é bem curioso. É porque é como se fosse a data base. Sim. Mas, na verdade, vai ter jogo no dia 6, no dia 7, no dia 8. Assim, todos eles da primeira rodada. E caso não tenha qualquer remarcação por aí, Fred, o primeiro jogo profissional no calendário brasileiro em 2026 deve ser Maracanã e Ferroviário no Almir Dutra, às 7 da noite do dia 6 de janeiro. Cássio trouxe um ponto bom que a gente tá vendo aqui, é o calendário profissional, tá? Porque a gente tem a Copa São Paulo. E uma Já coisa, começa dia 2, né? e uma coisa que pra mim ficou muito claro esse ano. Como a Copa São Paulo, que sempre ganha muita visibilidade em janeiro, por ser a única coisa disponível, como ela vai ter uma concorrência pesada, porque a partir aqui do dia 10, ou seja, com uma semana de Copa São Paulo, os estaduais já começam no Brasil inteiro. Então a gente deve ter uma Copa São Paulo até com uma certa redução de visibilidade esse ano, Fred, por conta do calendário profissional. A Copa São Paulo, geralmente ela tem sempre o mesmo calendário, assim. Ela começa no dia 2, que é dia 1, então feriado mundial, e geralmente termina no aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro. Isso que o Fred tá falando tem muito sentido, porque, imagina, beleza, quem tiver envolvido na final da Copa São Paulo vai ver como sempre foi. O estádio vai encher, vai ter audiência, tudo bem. Mas quando esse jogo acontecer, já vai estar faltando 3 dias para começar a Série A. Assim, os estaduais, muitos já vão estar entrando com desenhos, né, de classificação, de matemática, mas assim, a expectativa de montagem do Brasil, o Brasil vai estar de 3 dias. E a Copa São Paulo geralmente ela acontece com aquela sensação de que você está na pré-temporada, tá abrindo. Exatamente, você assiste os jogos, você vai voltando. Esse ano você vai ter alguns dias de Copa São Paulo sem a concorrência do futebol profissional no Brasil inteiro. Eu acho que isso é fundamental que todo mundo entenda, tá? Aqui significa estadual 1, é a largada, tá? Dos estaduais. Então, o calendário de janeiro, vocês podem observar, tá vendo aqui na tela, que ele é todo tomado pelos estaduais até o dia 28, numa quarta-feira, que é a data base para abertura do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Isso é algo absolutamente novo, né, para todos nós. E que já teve o campeonato começando no começo do ano, mas era naquela época que o campeonato nacional era um semestre, o campeonato estadual era outro semestre. Então, assim, o campeonato brasileiro começava no começo do ano, mas em julho ele acabava. Então, assim, esse cenário de estar começando em 28 de janeiro para acabar em dezembro realmente vai ser muito curioso. E para a gente fechar agora essa análise de janeiro, eu vou dizer o que realmente me chama a atenção. Não é a aceleração absoluta que todo mundo, já vai ter jogo dia 10. Sim, já vai ter jogo dia 10. Já aconteceu de ter jogo dia 10. O que realmente me chama a atenção é que no dia 31, por exemplo, tá? Data marcada pela CBF como sexta data reservada aos estaduais, o Campeonato Pernambucano, por exemplo, já vai estar jogando sua última rodada da fase de classificação. Em 21 dias serão 7 rodadas, porque como Pernambuco não tem representante na Série A, vai usar essa data do meio de semana. Essa data do meio de semana, 27, 28 e 29, vai ser uma rodada normal do Pernambucano, tá? Então, já vão ser 7 rodadas disputadas em janeiro. Isso influenciou, inclusive, Fred, para a divulgação da tabela. A tabela do Baiano, ela foi divulgada no dia 3 de novembro, a do Cearense foi no dia 7 de novembro e a do Pernambucano só saiu em 6 de dezembro. Detalhe, como o Sport estava muito mal, poderia ter saído naquela data que você já meio que saberia esse prazo. Mas, enfim, no detalhamento da tabela, quando
geralmente quando se divulga a tabela, se chama de tabela básica. Aí ou seja, todo mundo está no dia 28. É o que é detalhado. Um vai para o dia 27, outro para o dia 29, um joga às 19 horas, outro às 21. A 21, o Pernambucano não teve tabela básica. A apresentação já foi a detalhada. E ela já veio com essa rodada já utilizando a rodada de abertura da primeira divisão. E é muito louco, porque a primeira divisão, ela começa realmente ali no dia 28. Pode ter mesma lógica, pode ter jogo no dia 27, ok. Sim. Mas o dia 28 é quarta-feira, vai ter o jogo da Globo. Certo? Pensa assim, que a Globo vai estar transmitindo o Campeonato Brasileiro, a abertura do Campeonato Brasileiro. Aí vai estar tendo na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Jaguar. Sim. De 8h30. Esse tipo de concorrência, assim, é outra questão que faz parte desse novo calendário. O quanto o torcedor vai ter que se desprender um pouco daquilo que está passando na TV de um campeonato de primeira divisão, porque você está vendo seu estadual ainda, né? Sim. Então, E também encaixa na lógica da nova forma de se consumir, né? Futebol distribuído O em esporte- diversos canais, veículos e streamings. Né? Só para dar nessa rodada de estreia, vai ser no dia 28, Maguari Esporte às 7 da noite, Santa e Jaguar às 8h30 e o Náutico joga na quinta às 8 horas, que certamente vai chocar com o jogo da primeira divisão. Então vai ter ali o Premiere, a Amazon, Cazé TV, Record. A concorrência Vai ser grande. vai ser muito grande, pô. e a gente vai fazer um vídeo, tá? Ainda nesse final de 2025, a gente traz um vídeo onde assistir cada campeonato de 2026, porque vai ser uma missão à parte para Também. acompanhar tudo isso, tá? Também. Então, Celso, fechamos janeiro dessa forma. tá? Suave, tranquilo. Um mês inteiro dedicado aos estaduais, tá? Aceleradíssimo, não tem aquilo, time titular na Copa do Nordeste, time reserva no estadual. Não, é só estadual. Então a gente volta a ter, em tese, mais times titulares jogando o estadual, exceto quem vai disputar a Série A, porque aqui vai focar possivelmente na preparação. E porque quem disputa a Série A tem a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, se você não for rebaixado, garantida. Os estaduais se tornaram a única forma de chegar na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Então, isso aqui tem um peso bem significativo. Eu estava dando o exemplo do Pernambucano, que é o exemplo de quem não está na primeira divisão. Mas vamos para o exemplo de quem está na primeira divisão. A gente está vendo que do Nordeste é Bahia e Vitória, certo? Isso. A estreia no dia 28. O Bavi é no dia 25. O Bavi do campeonato. Assim, veja, Vitória e Bahia se enfrentam no dia 25, no domingo. Um clássico. Um clássico. Detalhe, no Campeonato Bahia tem a mesma lógica. Ainda que as competições internacionais com essa nova regra tire o time da Copa do Nordeste, mas você não pode garantir desprezar o estadual e que a primeira divisão garante você lá na frente da Copa do Brasil. Ou seja, no caso do Bahia, ele não precisa do Campeonato Baiano, porque ele tá na quinta fase pela Série A e, e não tá na Copa do Nordeste por causa da Libertadores. E não entra também na Série A como um time que está ameaçado pelo rebaixamento Isso, de largada. Basta pelo menos ficar. Mas você não vai menosprezar um campeonato. E detalhe, o Campeonato Baiano agora, o mata-mata é um jogo só, semifinal e final. Aí você tem esse Bavi, aí você tem a estreia do Brasileiro no dia 28. Aí você vai para a rodada seguinte, a rodada do fim de semana. Aí o Bahia já joga de novo contra o Porto. Aí o Vitória joga no dia 31, é o sábado, então o Vitória joga no domingo contra o Barcelona de Ilhéus. Intercalar esse nível... Porque, meu irmão, veja só. Até faltou até dizer a estreia, né? Por exemplo, a gente tá falando do dia 25 do Bavi. Aí, no meio de semana, depois de pegar o Vitória no Barradão, o Bahia vai para Neoquímica Arena, enfrentar o Corinthians, certo? Aí o Vitória, depois de receber o Bahia no Clássico, o Vitória recebe o Remo, que pro campeonato do Vitória já esse jogo assim... Confronto diretíssimo. Já na primeira rodada. Sim. Então, assim, para 3 dias depois, o sarrafo já ir lá para, com todo respeito, mas pro Barcelona de Ilhéus, pro Porto, assim, vão ser 2 times. Cássio até já destacou o clássico, né, no dia 25 do Campeonato Baiano. Os clássicos do Pernambucano são na terceira rodada. Certo. Tá? Ou seja, dia 18 já tem o primeiro clássico do Pernambucano, Náutico e Sport. No dia 25, um domingo, você tem Santa Cruz e Náutico. E no dia 1 de fevereiro, porque a gente tá falando aqui do dia 31, mas é uma rodada, né, sábado e domingo. Né? Então, no dia 1 de fevereiro, Sport Santa Cruz, que é a 7ª rodada e última rodada da fase de classificação. Tá? Possivelmente, não acredito que vai definir classificação. Imagine que os dois, até passam 6 de 8, né? Mas no mínimo definido emparelhamento. Exatamente. Perfeito. Quem vai direto para a semifinal, quem vai ter que encarar as quartas. Olha aí, consulta no teu blog, Cássio. Quando é o primeiro clássico
Campeonato Cearense ou ficou tem. só na segunda Não fase? tem. Exatamente. É justamente como ele mudou o formato de Ficou para a segunda fase. detalhe, não vai ter nem clássico e nem o Castelão. O Castelão, que é quase todos os anos, é ou o primeiro ou o segundo estádio mais utilizado do Brasil. Aí a primeira fase, os jogos da capital serão só no PV. Sobre o Cearense, detalhe, tá? Só precisa de 5 rodadas para resolver. Então aqui já vai ter. Não, mas aí é a segunda fase de grupos também, lembrando Sim, que. não, para resolver a primeira fase. Tá. Aqui já vai estar encerrando a primeira fase, porque o Cearense parte da rodada 0, Isso. tá? Então você conte uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas. Aqui já acaba, O Cearense. tá? Dia 22 de fevereiro, de janeiro, já acaba. A primeira fase do Cearense. São 5 rodadas, mas cada time jogará só 4 vezes. Isso. Todo time vai folgar uma rodada. E na segunda fase, dessa vez o campeonato Manjadinho tá meio complexo. Aí na segunda fase é grupo de novo. Mas aí você joga com o do outro grupo. E aí grupo, enfrenta né? o outro grupo. E aqui, tá, dia 25 já começa a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Já começa no dia 24 e 25 de janeiro. Impressionante. E aí, vamos então para fevereiro, porque aqui tá tranquilo, tá? Aí tem carnaval agora. E muito mais coisa além do carnaval. E aqui em fevereiro, a gente já começa marcando a Libertadores, tá? Dia 3 de fevereiro a gente tem o início da Libertadores, mas não envolve clubes brasileiros, tá? A primeira fase da Libertadores não tem clube brasileiro, eu fiz só essa marcação, mas pro calendário que a gente tá analisando, a data de início oficial da Libertadores é a terça-feira de carnaval, tá? Dia 17 de fevereiro, terça de carnaval, já tem Libertadores, fase inclusive com clubes brasileiros, fase com o Bahia, mas tá seguro, né, Cássio? O Bahia... A terça gorda... Tá liberado, Salvador. Não, pro time do Bahia certamente não. O time já vai estar no Chile. Viajando, indo pro Chile, o jogo é no dia 18, lá em Rancagua, né, contra o O'Higgins, e a torcedor do Bahia... Porque se fosse na Fonte Nova, vai ser na quarta-feira de cinza, mas aí mas se fosse na terça-feira seria ruim. A magnitude do carnaval de Salvador, tendo que... Um jogo de Libertadores seria muito difícil, tá? Então, a gente já começou aqui trazendo a Libertadores porque é o primeiro fato novo, tá? De fevereiro. E o jogo de volta do Bahia... É no dia 25, né? É quarta e quarta. E já gera o primeiro adiamento da Série A. Ou seja, na quarta rodada da Série A já vai ter clube. Isso. Os que vão disputar ainda essa primeira fase brasileira, né? Da Libertadores. Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo. Já vão ter jogos adiados. No caso, o do Bahia é contra a Chapecoense. Um jogo que seria na Fonte Nova. Então, porque nesse 25, tanto Bahia quanto Botafogo fazem um jogo de volta, tá? Os dois em casa, dessa fase 2 da Libertadores. Isso me surpreendeu, Fred, assim, quando teve esse calendário, porque o calendário ele mudou tanta coisa. Assim, aí saiu depois, porque na hora que foi feito o anúncio, isso aqui a gente tá abordando agora, mas esse detalhamento não saiu no dia do anúncio exatamente, não. Saiu alguns dias depois. E me surpreendeu, porque um pouco de inocência, reconheço, mas eu achava que com essa engenharia, que não haveria esse tipo de coisa. Para na quarta rodada. Na quarta rodada já tá tendo que fazer assim. A Copa do Brasil, beleza, ela vai ter um ajuste interessante, assim, não choca. Ok, mas eu acho que esse da Libertadores, e lembrando, o Brasil tem 2 vagas na pré-Libertadores, com clubes de primeira divisão. Então, assim, esse modelo, que é um modelo de 3 anos, esse calendário ele foi feito para durar 26, 27, 28, e não havendo esse ajuste, então, assim, é como se aceitaram, tem que ter, infelizmente, não tem o que fazer. Isso. Segundo a CBF, pelo menos, né? E além da Libertadores, a gente também tem o início da Copa do Brasil em fevereiro, tá? Na quarta-feira de cinzas, a gente tem a fase 1 da Copa do Brasil. É uma fase que apenas os clubes de menor ranking vão jogar. É uma fase nova, eu diria, tá? Porque é uma fase até pequena da Libertadores, da Copa do Brasil. Então, para o Maguari de Pernambuco joga. Isso. Por exemplo, Santa Sport está na fase 2. Isso. Para a maioria dos times das séries A, B, C, esse meio de semana aqui vai acabar sendo meio de semana, tá? De trabalho, tá? Pós-carnaval ali. Claro que alguma federação pode ajustar algum jogo, algo do tipo, mas oficialmente aqui você não tem estaduais, tá? Mergulhando dentro da semana ali da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil. Aí é o que eu posso falar de chamar o estadual. Eu digo nessa... O problema é na volta, né? Quando choca. Isso. Mas na ida, como só tem Bahia e Botafogo,
essa data, tô falando em relação à transmissão, tá? Essa data talvez seja uma possibilidade, porque eu tô achando que muitos estaduais vão tentar aproveitar ao máximo sair do choque com a Globo. Alguns vão tentar. Então, Alguns vão assim, tentar. nesse caso aí não deve ter, porque essa fase 1 não tem jogos de apelo pra Globo, e a Libertadores, mesmo que fosse Bahia ou Botafogo na grade nacional, mas dá pra ir, não é o Flamengo, não é o Corinthians, assim, desse cenário. Então, esse remanejamento que você citou, eu acho que ele pode acontecer. Ele tem alguns aspectos para acontecer. Simplesmente a grade para folgar. Outro é simplesmente encaixe de produto para dizer, ó, é melhor, bota aqui para transmitir aqui. E aí vai da realidade de cada estadual. Exatamente. Vou dar o exemplo de Pernambuco, tá, Celso? Como a gente falou, em janeiro já fecha completamente a fase De grupos. de grupos, tá? Então, como é que vem para fevereiro o Campeonato Pernambucano? 4 de fevereiro, tá? Segunda Quarta de rodada da final. Série A, jogo de ida das quartas de final, tá? Final de semana seguinte, dias depois, jogo de volta das quartas de final. No dia 11, perceba que oficialmente não tem estadual aqui, mas o Campeonato Pernambucano, por exemplo, vai pegar essa data, é 8, Sábado. tá? E vai trazer para cá, porque aqui é o sábado de carnaval, então Isso. Pernambuco vai tirar o carnaval para já é um tanto quanto mutuado, mas dá para fazer. Não, mas tá? aí tem que fazer, não tem que... Mas veja qual é o joguinho. Semifinal. Tá? Jogo de ida. Mas aí dá, veja, eu sei que a polícia vai fazer um bocado de Não, coisa, mas mas dá, nesse dá, caso, pô, dá. aí também o carnaval toma um mês, nesse caso tem que sair mesmo. Então vai ser aqui na quarta-feira, você tem um jogo de ida Da semifinal. da semifinal, das semifinais, 2 jogos do E aí um na Pernambucano. Globo, né? Porque se tem brasileiro, significa que vai estar tendo brasileiro na Globo e a Globo pode colocar o jogo. Se for do interesse a Globo Uhum. Recife, pode Uhum. romper, tá? E aí você tem essa data aqui, que vira semifinal do Pernambucano, atravessa o carnaval inteiro, não usa O meio de semana. o meio de semana, tá? Porque aqui é quarta de cinzas, tudo, e Vem para segundo 10 dias. jogo da semifinal. na data 9, né? No E o dia segundo 21. jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, 21 por e exemplo. 22 Tá? de fevereiro. Porque agora a gente vai para março, e aí tem quase que uma regra, uma padronização quando a gente chega em março, tá? A 10ª e a 11ª data dos estaduais estão reservadas para as 2 finais. Jogo de ida e jogo de volta nos campeonatos que conseguirem esse encaixe de ter e de volta. Outros, como o Paulista, por exemplo, ainda tentam, ainda lutam, né? Para Para conseguir mais conseguir uma vaga. alguma. Ou uma data, né? Para atrasar, como vai acontecer com quem joga a pré-Libertadores, tá? Que vai ter que atrasar 1 ou 2 rodadas. Eles ainda sonham, ainda lutam com a CBF para ter o direito de fazer uma final em ida e volta, porque no Campeonato Paulista, na conta, não fechou Uhum. para ir de volta, fechou em jogo único. Principal estadual do país. Né? Exatamente. Mas aqui em março tem muita coisa para a gente analisar. No entanto, eu vou chamar a atenção para o fechamento da janela. Pois é. Porque é tradicional ter a chamada janela dos estaduais. Isso. E a gente vai ter, na verdade, os estaduais inteiro Sendo a janela. com a janela. Uhum. Só que 4 dias antes, 5 dias antes do jogo de volta, da última data dos estaduais, do jogo de volta da final, onde vão ter 2 jogos, ou do jogo único da final, fecha a janela. E ela demora muito a reabrir, tá? Spoiler, a gente vai demorar muito a encontrar aqui no calendário uma nova data de janela aberta. Ou seja, se a CBF não modificar isso, você tem até ali aquela confusão de meio de decisão de estadual para fechar seus reforços. Vou contratar o jogador do time do Campeonato Paulista que não tenha chegado na final ou que ele já vai estar livre. Você já tem que trazer o cara, já inscrever, tá? Porque dia 3 de março fecha a janela. Eu acho que ficou muito cedo. Seria, para mim, muito mais racional que essa janela Logo fechasse depois do estadual, né? por aqui, tá? Dia 16, 17, antes Uhum. do início da Série B, Uhum. por exemplo. Às vezes eles fazem janelas adicionais. Por exemplo, a Série B, fazer uma janela para a Série B. Acontece de fazer. Mas essa aí, ela, na hora que está sendo feita... Lembrando que C e D não tem janela. Isso. Na hora que está sendo feita essa tabela, assim, era para ter chamado a atenção. Disse, ó, falta uma data para o estadual, assim. Não é muito mais lógico ela ser na terça-feira, 2 dias depois da final. Pelo menos. Detalhe, seria curta de todo jeito. Mas, assim, significa que acabou a disputa dos estaduais. Porque, Sim. de repente, pode ter essa janela do jeito que ela tá, no dia 3,
ela pode servir para um clube do interior de São Paulo, como fonte de reforços, estou dizendo assim, que não chegou nas finais, mas de vez em quando chega. Um Água Sim. Santa chega vice-campeão, outro, como foi recentemente, enfim, algum São clube Ou então, Bernardo, Cássio, o algum cara clube desse. Então esse clube não vai. O São Bernardo tá até na Série B, mas entendi. Mas se for um clube que tá justamente um nesse que não tem janela. um jogador do América Natal, né, que possa interessar um clube da Série B, por exemplo. Aí, não tem como. Tipo, Vai tirar o cara da final? não vai. Porque não é contratar, é inscrever. Detalhe. Até pode tirar o cara da final. O que seria ainda pior do que o calendário. Ou seja, seria um calendário feito de uma forma que prejudicou a reta final de estaduais. Aí eu dou o exemplo, o negócio da data. A final da Copa não teria feito diferença, não, mas fez a final da Copa do Nordeste, que do jeito que ficou, da falta de calendário, o Confiança já foi meio desconfigurado ali. Então, assim, esse exemplo, eu estava dando um exemplo de um time ser a fonte de reforços que poderia não ser mais fonte de reforços por causa do prazo. Mas o exemplo de Fred também foi bom, porque é de um time que é um time que geralmente chega na final e eventualmente pode ter um destaque ali. Isso. Detalhe, que o clube não queria se desfazer, mas recebeu uma negociação ali. Vamos dar esse exemplo. A América Natal encaixou um centroavante no começo do ano. O cara tá voando, o Fortaleza disse: eu quero ele pra Série B. Vai tirar o cara do jogo de volta. Isso. Da final do Potiguar, tá? Mas eu acho que pode haver aí a CBF mexer um pouquinho e criar uma janela aditiva só pra Série B. Se não me engano, isso já aconteceu antes. Posso estar viajando aqui, mas eu acho que não seria a primeira vez, tá? Celso, queria chamar uma atenção aqui também para a Copa do Brasil. Veja aqui, fase 2, tá? E se você que está assistindo pensar, opa, na última data de fevereiro não é fase 2 também? Fred errou? Não. A fase 2 é enorme da Copa do Brasil. Não é que seja de volta também não, é só ida. Mas não dá para encaixar toda em uma semana, são muitos jogos, tá? Então você tem a fase 2 dividida em 2 semanas, tá? Antes do primeiro jogo da final dos estaduais e no meio. Isso é também uma loucura, assim, você vai ter um jogo que vale milhões no meio entre a partida de ida e de volta para alguns e para outros antes do jogo de ida, tá? Então, assim, quem estiver fazendo planejamento, não tem como poupar. Vamos supor, Sport e Santa Cruz fazem a final do Pernambucano, tá? E os dois vão ter que jogar na Copa do Brasil nessa data. Não, e vai ter que colocar seus titulares, porque não pode, sob hipótese alguma, abrir mão, tá? Às vezes, detalhe, eu já vi até alguns torcedores do Santa fazendo conta onde é o jogo, qual é o pote. A CBF não detalhou. A CBF mudou a Copa do Brasil, criou novas fases, ampliou, tá? E não detalhou ainda se o time de melhor ranking vai ter mando de campo, se vai ser sorteio, então não dá pra gente fazer. Sem vantagem de empate nas primeiras fases. Não dá pra fazer essa conjectura ainda, tá? Então é bom ter um pouco de cuidado. Detalhe, a última fase, na verdade, nem teve mais a vantagem do empate. Né? Ou seja, o que faz até sentido do ranking, aliás, perder sentido, inclusive. E aí, se você pegar a lógica da última Copa do Brasil, o Santa estaria no pote 5, pegaria no pote. Assim, é tudo. Assim, muito chute nesse momento. Chute. Ok, faz algum sentido. Faz sentido. Mirar o que aconteceu em 2025. Não, mas é um caminho, é um caminho. É um caminho, ok. Mas talvez o chute tenha sido assim, como se o chute tá parecendo que não tem uma lógica. Até tem uma lógica, me expressando melhor. Mas é apenas um palpite, nada além disso. Então, assim, numa dessa, esse exemplo que o Fred tá dando, aí, nada garante que o Santa vai ser o mandante nessa fase. De repente tem que viajar para sabe-se lá onde. Aí... Ponto importante, tá, Celso, que eu até tinha debatido com o Cássio em outros programas. A Série B só começa dia 20, tá? Uma sexta-feira começa a Série B, primeira rodada, 20 de março. E a Série C... Na verdade, ela tá com o dia 21. Porque eu já puxei, porque eu sei que sempre começa na sexta, data, né? Mas se eu colocar como data base dela... É 21. Só para dar um destaque, ela poder ficar grandinha aqui, senão ela ia começar pequenininha, eu fiz o quadradinho inteiro, tá? Mas é muito provável que tenha um joguinho na sexta. Isso. Mas o que é que eu queria destacar aqui, Celso? Séries C e D só começam em abril. Então você tem muita margem de calendário. A Série B só começa dia 20. Perceba que esse final de semana aqui, tá? Do 14 e 15, ele é um final de semana livre para todas as federações, exceto as que tem um clube na Série A. Tá? Pelo menos um clube. Então, assim, é uma data que fica flutuando ali, tá? Uma boa chance de ser ocupada. Mas se tem algum problema... Veja só, o Pernambucano, por exemplo, já enxugou muito previamente. Talvez ele estude isso para o ano que vem. Ainda bem que você foi por esse caminho, que eu já ia dizer que eu acho muito difícil, porque, veja,
no dia 11, que eu tô falando muito da Globo, porque a Globo ela tem a maior parte dos pacotes dos campeonatos estaduais, tem a maior base de audiência, e no dia 11, a Globo ela vai estar nacionalizando o fim de semana dos No dia 8. No dia 8. É porque eu tava. A 11 é a data, desculpa. É. No dia 8, eu tava vendo o 11 na tela. Na O dia- 11ª Primeira data dos estaduais. No 8 de março, ela vai estar assim. Um esporte espetacular, começa de estaduais. isso, Ela não vai. Meu irmão, não vai ter assim, não. Ah, não, aqui Pernambuco vai ser só no outro fim de semana. Faz parte da nova imagem, né? E por quê? Detalhe, ela não tem controle de estaduais que, tipo, não tem, eu ia citar um exemplo péssimo, que eu ia dizer o Campeonato Baiano, mas o Campeonato Baiano tem Bahia e Vitória, né? Não tem nem como, assim. Isso. Mas, assim, algum campeonato estadual que não tem um time da primeira divisão e que não seja da Globo, ela não tem controle. Sim. Mas no que ela tem, e ela tem, por exemplo, ela tem o Pernambucano, ela tem o Cearense, só para dizer que... Goiano, por exemplo, ela não tem o controle. Aí, nesse caso, ela não vai deixar de priorizar o fim de semana seguinte com o Campeonato Brasileiro para gastar mais uma data com o estadual. Isso. Porque naquilo ali ela já estava... ela comprou o Campeonato Brasileiro. Tem contrato também, tem contrato tem de empresas, exibição. Não, as cotas, porque a gente fala, ela comprou a cota, aí a casa de aposta, a cervejaria, tudo tá lá na placa para no fim de semana estar exposto à televisão. Porque, tipo, os contratos do brasileiro são os contratos do brasileiro. Os contratos do estadual são... Inclusive as cotas dela, né? As cotas, exatamente. Então, nesse caso, no fim de semana seguinte, tá expondo outra marca. Então, assim, eu não acho... Não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu não acho que só o fato de ter a data livre... O fato de ter a data livre boto talvez. Mas sendo Globo, ela passando aqui, sendo o Globo brasileiro, assim, eu acho que difícil acontecer. Eu acho difícil. Também acho. As datas prévias durante, sim. Mas na hora que bateu o limite do estadual, que é o 8 de março, eu acho que quem tiver marcado ali dificilmente vai se estender, salvo, assim, que nem o Campeonato Tocantinense está acontecendo. E é por Desculpa, isso... Tocantinense está acontecendo. Fica até uma margem de segurança para qualquer problema que aconteça, mas... e é por isso que eu reforço que essa deveria ter uma janela aditiva para a Série B. Porque aí você está reforçando, treinando para os 20 clubes que vão disputar a Série B. Eu não sei como é que pensaram numa janela tão pequena assim, porque a gente sempre é levado a pensar, enfim, a refletir de aqueles que entendem que o prazo foi bom, de que dentro dos estaduais vai ser possível, mas assim, que os caras pensaram isso, mas a gente vendo de fora, não faz sentido que eles tenham pensado isso. Assim, tá muito, muito curto, tá muito fora da curva, e sobretudo, com o campeonato sendo puxado. Porque a janela do estadual agora, ela é a janela do brasileiro já. Quem não estiver montando o time do brasileiro agora já tá errado. Inclusive da Série B. Isso. Tá? Do brasileiro já vai estar jogando. Seguindo aqui, a gente marca a estreia da Série B, tá? No final de semana ali, 20, 21, 22. E eu vou fazer um alerta aqui porque a gente vai acompanhar depois. A Série B vai ter um início que eu considero um início lento da Série B. Tá? Depois eu volto para esse tema, mas já para deixar um ponto aqui. Por exemplo, você tem a primeira rodada ali, a segunda rodada, que está marcada para uma terça-feira, já vai ser 10 dias depois. Tá? Então você já tem aí Mas é um lento com explicaçãozinha, né? Porque você tem uma data FIFA enorme no meio e o início dos regionais. Exatamente. Copa do Nordeste. Mais do que as datas FIFA, que no caso ela não está nem influenciando para a Série B, na verdade. Por isso que os regionais vêm, né? E os regionais, eles não trazem equipes que disputam torneios internacionais, tá? Não teria choque aqui, a não ser do fato de jogadores dessas equipes estarem eventualmente os amistosos aí pelo mundo, tá? Mas... Pode ter um ou outro, por exemplo, o Fortaleza. Isso. Os regionais começam aqui, tá? 25, 26, já data 1, e no final de semana, já para pegar de vez, para não dizer, vou começar com o time reserva porque final de semana tem Série B, não. Essa parte eu achei interessante. Já começa com primeira e segunda rodada. Dê atenção ao regional. Diretas, tá? A Série B só volta oficialmente na terça-feira. Já que o regional é mais curto, a Copa do Nordeste... Aliás, as outras também são 10 datas, né? Sim, são 10 datas. Ela foi reduzida. Já com as finais. Isso, o campeonato inteiro. Ou seja, são 5 na primeira fase, né? São 5 jogos na primeira fase, quartas de final em jogo único, semifinal e final e de volta. Essa largada é muito importante, porque na hora que, veja, começou a Série B, aí você vai, meio que tem a Copa do Nordeste ainda. Aí o cara, na hora que você bota 2 rodadas, você pensa, é uma semana disso aqui. Você consegue virar a chave. Quase uma data FIFA. Eu até diria, Cássio, que eles poderiam Poderia ter sido até melhor. Não ter feito essa primeira rodada da Série B aqui.
tá? Poderia ter segurado a Série B para abril. Mas a bronca é que nem todo mundo da Série B tá no regional, né? E aí já iniciava com o regional 3 Aí rodadas pensa ali, assim, né? o cara que tá só na Série B, o tanto que o cara já vai estar esperando depois do estadual. Mas assim como C e D esperam, tá? E aí a gente vai... Detalhe, data FIFA aqui amistosos, no caso do Brasil, tá? França e Croácia. 2 amistosos importantes pro Brasil, tá? O Acontece giro nessa data europeu FIFA. agora, né? Giro europeu nos Estados Unidos, Uhum. mas com 2 seleções europeias que já vão para os Estados Unidos justamente para aclimatação, né? Estreia dos uniformes, tá? Da Copa do Mundo. Então aqui a gente já vai ter uma cara de Copa do Mundo ali, até pelo peso dos jogos que o Brasil vai ter. Então, semana bem importante para a Copa do Mundo, semana bem importante para regionais e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Depois disso tudo, o Bahia folga mais ou menos aqui. Ele tá na pré-Libertadores, jogando. Se E como passar aqui para fase 3, aí, né? como não tá nos regionais, aí ele dá uma Ele parada. tem uma folga aqui, né? Perfeito, desde o começo do ano. Vamos então, abril, tá? E abril eu destacaria o início das séries C e D. C e D, tá? No primeiro final de semana de abril, C e D já Nos fins de começam. semana sequentes. E aí, C e D não tem meio de semana em momento algum, tá? É sempre final de semana, e segue na normalidade. Eu diria, Como já era, né? eu diria que a partir daqui... Assim, a C, quando fala fim de semana, é um fim de semana que vai... Ela rouba uma sexta, de segunda, sexta às a vezes. segunda-feira. Mas a data do fim de Mas semana. é a data desse cenário. Um ponto importante, Celso, é que eu diria que abril a gente tem uma estabilização, tá? A gente tem uma estabilização. Por quê? Os brasileiros, A, B, C e D, só final de semana. Certo. E o meio de semana fica para as outras competições. No primeiro meio de semana, tá? No primeiro mesmo sendo ainda tem, mas a partir aqui de 7, 8 e 9 você tem início da fase de grupos da Libertadores, tá? Início da fase de grupos da Sul-Americana, onde entram os brasileiros. Até passou ali um escudinho da Sul-Americana perdido em março, que era uma fase prévia da Sul-Americana, mas você tem... Nem o brasileiro só larga Então, na fase de grupos, né? G1, Todos eles. fase de grupos da Libertadores, fase de grupos da Sul-Americana e o Regional 3. Por isso tem o bloqueio. Por isso que quem joga competição internacional não joga Copa do Nordeste, Copa Verde, né, Copa Sul, né? E assim, poderia, uma coisa que a gente até viu já nessa década, algumas vezes, de uma liberação de você jogar competições profissionais, oficiais, em 2 dias seguidos, desde que não usasse Os mesmos jogadores. Assim, ok, mas já tava ficando além da conta. O Bahia chegou a fazer isso no mesmo dia. Assim, assim, aí meio que foi, tipo, ainda que tivesse essa concessão, mas não colocaram, não teve essa liberação para isso. Porque se fosse o caso, o Bahia, beleza, o Bahia joga ali a Libertadores e o Bahia B tá jogando a Copa do Nordeste, mas não foi autorizado. Perceba aqui, tá? Meio de semana 21, 22 e 23. Quinta fase da Copa do Brasil. Por que ela reina absoluta? Porque a cavalaria entra aí, tá? A cavalaria da Série A entra 20 times da Série A. aqui nessa data, junta com 12, tá? Inclusive, a gente acabou passando mais rápido, porque tinham tantas coisas pra gente Isso ver é só ali a em ida, março. né? Fase 1. Aqui a fase 5 é só ida. Aqui tirar- começa o de volta. Não, eu tô dizendo assim, é a ida, mas tem a volta da fase 5. Sim. Por que, por exemplo, não juntaram esses dois blocos aqui de... Aí a Conmebol Aí a determinou Conmebol. e a CBF encaixa. Vai pela pirâmide. Tipo, quando a FIFA Não, eu marca... entendi. Então, mas a Conmebol marcou primeiro. Se a Conmebol marcou primeiro, não tinha como botar a Copa do Brasil. Porque tu a Conmebol criou esse espaço no meio aí, não tem como a gente É isso que eu tô responder. tentando entender. Por que danada a Comebol pulou uma semana? É isso que me chamou a atenção. Pra quem tem Toque. toque. Tá me incomodando isso aí. Tá, vamos passar logo. E aí os outros seguem, tá? Os brasileiros, os campeonatos brasileiros das 4 fins de semana. seguem normalmente, tá? Eu vou voltar rapidinho para março, tá? Avisando aqui nosso diretor, voltar rápido para março, só para destacar que acabou passando muito rápido, Celso, ali no meio de março. Justamente a Copa do Brasil, eu expliquei, a fase 2, ela se divide, né? Vai ter uma em fevereiro, no último semana de fevereiro, uma parte dos jogos, não é ida e volta, tá? É uma parte dos jogos na última semana de fevereiro e uma parte na primeira de março.
Depois, na semana seguinte, já é a fase 3, jogo único, eliminatório, e na outra semana, fase 4. Tá? Isso aqui já vale muito dinheiro, E a já fase, é um funil muito grande. e a volta tipo, a ida da fase 3 não tem problema, mas a volta da fase 3 choca com a quinta rodada Aqui da primeira divisão da Libertadores, no caso. na né? Libertadores. E no caso do Bahia, que já teve o jogo, vai ter o jogo adiado com a Chapecoense. Se ele disputar essa fase, ele vai ter o jogo adiado com o Vitória. Seria o clássico na Fonte Nova, que seria jogado para frente. Então, Aliás, bem para frente, porque não tem nem data. 2 jogos na Fonte Nova já que o Bahia estaria jogando, né? O da Chapecoense de antes e Isso. agora esse do Aí, Bahia. sabe o que significa? Que estreou fora contra o Corinthians, aí jogou contra o Fluminense em casa, né? Aí depois joga contra o Vasco, depois joga contra o Internacional, 2 fora. Assim, a tabela dele vai ter, Dos 4 primeiros, um em casa. vai ficar bem puxada nesse caso. Pronto, eu fiz essa volta aqui para para março, só para Falar da Copa do da Brasil. Copa do Brasil, né, que tinha sido ali numa aceleração. Mas vamos lá. Fase 5 ali da Copa do Brasil acontecendo Em abril, em abril, e eu já vou para maio, tá? com a cavalaria já, né? todo mundo. E aí tá? a gente vai para maio. Aqui o que Cássio tinha perguntado, tá? No dia 12, 13 e 14 de maio, a volta da fase 5 da Copa do Brasil, tá? Esses 3 dias vai estar numa distribuição enorme, aí são 16 confrontos. Essa fase 5 ela tem 32 times, então, os 20 da primeira divisão e os 12 que remanescentes das fases iniciais. Então, assim, são 3 dias, haja confronto em Copa do Brasil por aí. E maio, assim como abril, não tem, tá? Brasileiro no meio de semana, nem da B. E aí eu vou destacar isso. Lembra que eu falei? Veja que a B vai começar. Fred, só para a fase anterior, a vaga da Libertadores, aqui, porque tu não repetiu ali. Porque. Então, mas era só para dizer, era a resposta de Celso. Ou seja, ela é 2 folga, 2 folga. Exatamente. 2 isso. folgas. Então o toque tá resolvido. Tá, agora tá. É 2 para, 2 para. Isso. Pronto, tá resolvido. Pronto, Agora então, resolvido isso, destacando o brasileiro, que segue só nos finais de semana, e eu vou destacar aquilo que eu falei da Série B. Perceba que tem aquele começo, aí para 2 jogos da Copa do Nordeste. Depois daquilo, ela entra em ter um jogo por semana, sempre no final de semana. Então a gente não vai ter muito a rodada clássica da terça-feira. Pode acontecer no desmembramento usarem, mas aí vai estar desmembrando a rodada, tá? Certo. Tipo, um clube que não tenha regional, Uhum. tá? Um clube que não jogue, sei lá, o Novo Horizontino, por exemplo. Você pega um jogo do Novo Horizontino, faz um jogo ali e você traz sem o regional. Além de que essa sexta data, ela já é o mata-mata. Uma boa parte, por exemplo, são 20 clubes na Copa do Nordeste. 12 voaram já aí. Então, Perfeito. Você já até pode até remanejar, porque que é quartas de final, jogo único, e esses 7 e 8, esses jogos aqui, já são as 2 semifinais, que é ida e volta. Então, assim, ali naquela sexta data, a quantidade de jogos assim possíveis que... Detalhe, mas vai ter isso na Copa do Nordeste, na Copa Verde, na Copa Sul-Sudeste. Tá faltando alguma? Não. É porque a Copa Verde junta tudo. E, enfim, já essa sexta data, ela pode acontecer isso já de ter um joguinho ali. Mas pode puxar, mas aí não é uma rodada. Não, é um jogo. É um jogo ou outro. Né, relocado, tá? E aí segue, eu vou marcar aqui, Celso, o brasileiro, 18ª rodada, tá? Penúltima rodada do turno, né? Isso, penúltima rodada do turno para o Campeonato Brasileiro, tá? Para o Campeonato Brasileiro da Série A aqui no dia 30 de maio, tá? E aí eu vou para junho. E aí sim. Porque a gente já tem uma Copa do Mundo tomando basicamente todo o mês de junho. Mas perceba que a Série B ainda tem uma última rodada, tá? Já chegando na Copa do Mundo, mas a Série A para porque tem uma data FIFA antes da Copa. Já Essa data FIFA também. Ela é criada para que os clubes treinem. Uhum. O Brasil deve fazer um amistoso, por exemplo. A Noruega seria a seleção, treinem, né? Exatamente, para que as seleções treinem. Então o Brasil, por exemplo, pensa em fazer um amistoso aqui. Até no Brasil se cogitou fazer esse amistoso, talvez contra nos Estados Unidos, contra a Noruega. Então você tem uma última data FIFA que já é para todo mundo treinar. Então a Série A para no último dia, no dia 31, né? É um domingo, 31 de maio, a Série A para, entra uma data FIFA e detalhe, recesso na Série A. Não pode nem treinar. Tá? Os clubes vão ter que dar férias de 30 dias. O Internacional tá na Copa Sul-Sudeste, né?
Assim, então ele. É. Porque ele acabou não indo para as Copas. Isso. Então ele talvez assim. Tem que ter esse tipo de exceção, né? Obviamente. Porque o Regional 9 e 10 são justamente as As duas finais. finais. E de volta. É. E aí é puxado, né? Porque o cara, antes de chegar na Copa do Mundo, o cara pode estar ali jogando a final da Copa Regional, puxado pra turma da Série B. Aí ainda bota mais uma rodadinha de Série B. Poderia não ter essa rodada de Série B aqui, né? Até porque a Série B tem um certo espaço lá no final do ano, mas tem um que acho que é muito televisão, né? Já há muito tempo sem jogo e tal, você tem aí. E aí a Série B para por 20 dias de recesso também. Esse recesso na quarta-feira, isso me chamou a atenção da seguinte forma. Só dizendo aqui, eu acho que algum time talvez entre de recesso no dia seguinte. Porque os que estiverem nas Copas regionais, o cara tá no domingo, significa para todo mundo entrar nesse recesso no dia 10, que os 10 jogos da Série B vão ser ali na terça-feira. Sim. Não, ele pode. Assim, é meio difícil que. Eu acho que isso tá. Até o recesso tá um pouco database. Eu acho meio difícil que os 10 jogos. Ou que o cara bota assim. Essa rodada da Série B vai vir pro sábado. Então ela vai ser. Pra quem não jogar o regional, ela vem. Ela vai ser desmembrada, assim. Ela vai ter que ser puxada para. É porque a CBF faz essa reserva, mas com certeza isso aqui, quando você estiver vendo terça, a database terça, nesse caso, vai se inverter. Vai começar de sexta até terça. Tá? Porque é só cuidado para dizer assim, como é que o Sport vai jogar se estiver na final do regional? Como é que o Ceará vai jogar? Não, tá protegido, você joga na terça. Que detalhe, se precisar dizer, tá cansado, botar na quarta, vão deixar. Mesmo que seja um dia antes. Agora, essa história do recesso, dos 2 recessos, acaba sendo curiosa, né? Bem atípico dentro do calendário de futebol, né? De você... Mas teve esse ano, na Copa do Mundo de Clubes. Assim, já inclusive... É incomum, mas esses próximos anos não será incomum. Porque agora vai oficializar. Porque vai oficializar, porque simplesmente não tem. É a FIFA criando. É a Copa do. Veja, 2025 Copa do Mundo de Clubes, 26 Copa do Mundo, 27 Copa do Mundo Feminina, que é no Brasil. Vai estar tudo acontecendo e a Copa do Mundo Feminina sendo paralela. A Olimpíada, a Copa América. A Olimpíada, ainda tem a Copa América também, que é junto da Eurocopa. Então, meio que não existe mais esse calendário que não tem um grande evento. E outro motivo, Celso. 2027 começa 10 de janeiro de novo. Então, assim, não tem espaço no final do ano. Então, concentra aqui um período de recuperação, recesso. basicamente. Isso já vale. E geralmente, quando tem um recesso, porque o recesso não é o cara tá treinando, não, tá? É férias, a gente vai ver isso agora. Isso é recesso, é parte das férias. Quando a gente chegar em julho, eu vou explicar bem isso, tá? Detalhe importante, tá? Arthur Silva não terá paz aqui. É verdade. Tá? Fabermano, Arthur Silva, a escala do 45 minutos seguirá trincada aqui, ó, nos finais de semana de Copa do Mundo. Série C, no caso aqui da nossa cobertura, né? E Série D não param. Só Deus sabe o que é que o Central vai estar fazendo nessa época aí. Nada. Então, ó, Série C e D tá já na 10ª rodada, já andando direitinho. Não, veja. Tá? Já virando metade do turno já, classificatório. Na Série C, né? Na Série C. Na D, na reta final. Na D já classificando, já decidindo ali quem vai playoff. 11ª data, 12ª data. Então, Copa do Mundo com Série C e D acontecendo. Dia 30 de junho, o fim dos recessos, tá? Série A teve 30 dias, Série B teve 20 dias. Quando é que a Série B compensa? Quando acabar o ano, a Série B acaba antes. Aí ela recupera esses dias, tá? E agora a gente vai para julho, tá? Perceba que nesse período aqui, a partir de 1 de julho, os elencos das séries A e B podem voltar a treinar, tá? Tá. Eles Acabou voltam... o recesso, volta o treinamento, Copa do Mundo rolando, mas a turma se preparando para voltar. Né? O treinador dá uma... Eita, hoje tem jogo do Brasil. Né? Muda o horário do treino e tal, mas treinando normalmente. Série C e D, meu velho. Sem paz, tá? Copa do Mundo rolando. Silva. Ali, ó, trincadíssimos, né? Concentrados aí na cobertura das séries C e D. E na mesma lógica. Se vai jogo do Brasil, aí jogo... Óbvio, isso aqui a gente tá trazendo as datas bases, mas você pode ter. E aí, finalmente, teremos a abertura da janela. Veja, desde 3 de março a janela tá fechada. Até dia 20 de julho. Ou seja, pro brasileiro é basicamente o retorno, é como se fosse pro clausura. O cara 12 rodadas da Série B, 18 da A. É muita coisa, pô. Tá? Mas a Série B inteira, a Série A ainda vai ter rodadas com a janela ainda aberta ali na confusão de janeiro e fevereiro. A Série B inteira fechada, tá?
E eu diria que é quase que um recomeço. De fato, é um recomeço da Série B, porque vão mudar os elencos, tá? Você tem que estar vivo, você não pode estar morto aqui. Mas vão mudar elencos, vai chegar jogador, vai treinar. É um novo começo do ano. Não, tá? na verdade, a turma já estreia nesse dia 23. Eu imagino que os caras. Veja, porque a janela é uma janela de inscrição, Isso. tá? Tu me escreve todo mundo. Na verdade, essa turma já pode estar treinando esse tempo todinho e no dia Sim. 20. E no dia. Que eu tô falando 23, desculpa, no dia 21 tá jogando, tá, Fred? Sim, É que a gente isso. sempre falava, a janela, ela não é. Pra ali- você contratar. É pra inscrever. Então, o cara pode frequentar o CT Até do porque clube você lá. vai ter 20 dias para treinar. Inclusive, né? quem não aproveitar os reforços pra treinar, tá assim, é uma pena, inclusive. E lembrando, por exemplo, na série A, teve 30 dias antes parado. Isso. Na Série B, a Copa do Mundo é muito longa. Essa é a maior Copa do Mundo da história, pô. São 8 datas pra ser campeão, né? Você vai de 11 de junho A 19. a 19 de julho, tá? Então você aí, pô, são mais de 40 dias. Semanas, né? Isso é muito mais tempo do que, historicamente, a Copa do Mundo trazia. E aí você vai ter férias, você vai ter volta aos trabalhos. Então, os clubes que, pelo amor de Deus, começarem a procurar jogador quando a janela abrir, aí é para desistir da existência, né? Porque a gente fala porque a gente sabe que isso é possível de acontecer. sabe. Todo mundo Eu diria que isso é a tendência. abriu a janela. Agora, e o volante? Sim, aquele lateral. Vamos tentar ligar para ele agora. É. O cara tá de férias, vai voltar para se preparar 20 dias. Pô. Mas vamos lá. Importante aqui, tá, Celso? Isso aqui é algo que a CBF não consegue desatar. O tal do playoff da Sul-Americana. Isso acontece com quem vem, os brasileiros que perderem, caírem na fase de grupos da Libertadores na terceira posição, eles vêm para esse playoff. Imagina se o Bahia passa as duas preliminares. Repete o que fez em 25. Vai pra fase de grupos, fica em terceiro lugar. Ele já tá com 2 jogos adiados. Mais 2 aqui. Vai ficar com 4. Mais 2. Vamos lá, sabe ver as rodadas, que isso é importante também ver as rodadas. 19ª e 21ª. 21. E foram 2 rodadas em casa, né, naquele momento. Isso. Desculpa. 19ª e 21ª. Foi Chapecoense e Vitória. 19ª, Atlético Mineiro e Bahia. E a 21ª, Fluminense e Bahia. Seriam tudo equilibrado. 2 fora, 2 dentro. Normal. A tabela fica redondinha pro Bahia. Mas eu digo assim, mas naturalmente correu o risco de ter 4 jogos. Assim, e aí é uma distorção absurda, que cobra preço depois. Não tem como. Agora, aqui é o último choque do ano, tá? Tá. Aqui é o último choque do ano. Inclusive, até para não ficar maçante, a gente não vai seguir agora agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, porque a partir de agora é a normalidade. Tá? Acabou a Copa do Mundo, regional já acabou, estadual, Copa do Brasil já está numa fase completamente aguda, aí entra na normalidade. Então, para ser mais resumido, o que é que a gente traz aqui? Até onde vai? Até onde vai tudo. A janela fecha 11 de setembro, é a primeira data relevante ali, pós-julho, tá? E a última, né? E aí não tem mais janela, essa é a última janela do ano. Lembrando que apesar a janela fecha, mas você tem aquelas nuances de contratação que você consegue fazer, né? Assim, que aquelas brechas que permitem contratação no nível mais baixo, mas que ainda é. Porque todo cara pensa que não pode fazer mais nada, né? 13 de setembro, fim da Série D, tá? Ou seja, os acessos já estão definidos, na verdade a turma só tá jogando a final aí, fim da Série D. E 18 de outubro, fim da Série C. Algumas pessoas que estão vendo vão se perguntar, se elas acabam em setembro e outubro, tinha necessidade de jogar durante a Copa? A questão é financeira. São clubes que têm uma restrição financeira muito maior. É pesado para eles pagarem salários, né, para 2 meses ali parado, né? Então você concentra tudo, faz, e aí a partir daqui... E o motivo é exatamente esse. Porque se você esticasse, significa que você deu um mês parado, assim, não tem... Uma que joga na Série C, sobretudo a D, não tem a menor condição de montar um elenco de 300 mil reais, ou 200, 250. Isso. E aí esticaria, teria que pagar novembro, tudo. Então, acabaria pesando muito a questão financeira, tá? Então, depois da Série C, em ordem do que vai encerrando. Sul-Americana, 21 de novembro. Libertadores, 28 de novembro. Série B no mesmo final de semana, tá? A data base é até 28, mas eu já adequei foi exatamente assim que... Isso, foi no domingo esse ano. Que aconteceu. 29 de novembro. Não que aconteceu junto com a Libertadores, mas que aconteceu... Jogaram pro domingo. Jogaram, isso. E aí vai ser possivelmente de novo no domingo, até porque terá uma final de Libertadores no sábado. Série A, dia 2 de dezembro, tá? Tudo
muito próximo. Detalhe que 2 de dezembro é um meio de semana, porque 6 de dezembro, jogo único, tá? Final da Copa do Brasil. De novo a Copa do Brasil, Encerrando. fechando Lembrando que a temporada. tem a Copa Intercontinental ainda, né? Isso, que aí vem depois Que aí a o Copa Intercontinental, e- que está prevista no E o calendário. Brasil, que é o Mundial de Clubes anual, e o Brasil tá mandando time desde 2019. Excesso, 7 de dezembro, Menos para esse time, naturalmente. menos para o time que for. Se for um brasileiro, claro. E aí, Celso, pré-temporada, 22 de dezembro, Meu amigo. E aí, já estamos de volta. Ou seja, 15 dias, justamente porque você junta com o meio do ano. Uhum. Senão não teria. Se você, a partir de agora, terminou, você bota um mês de férias, não daria Não pra fecha o calendário. Então teve que ser dividido. Mais um giro inteiro no planeta Terra. Foi o que É nós fizemos isso. aqui. É isso. Agora, galera, a gente vai se despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse conteúdo. Esse conteúdo foi bem educativo, esclarecedor, para que a gente Necessário. possa entender realmente necessário. Telecurso 2000. Esse. Telecurso 2000. Sabe Querido quando é diploma. que começa a ser produzido? Quando a gente vai projetar o nosso próprio calendário do Exatamente. 45 minutos. Aí, porra, isso aqui, mais do que guardar pra gente, acho que vale Compartilhar com a compartilhar com o nosso público, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal. Ajuda a turma a crescer. Valeu, Fred. Valeu, maestro. Agradeço a direção do nosso querido João Trigueiro. O programa tem as edições de Gabriel Costa e Márcio Souza. E tem um plano de membros aqui, viu? O último do YouTube brasileiro a abrir plano de membros. Velho, o último canal do YouTube brasileiro. Tá aberto aí, viu? E com vídeos exclusivos para vocês. Vamos estrear. Na temporada 2026 teremos vídeos, teremos outros conteúdos. A gente vai fazer o nosso lançamento oficial. Forte abraço a todos e todos. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.